Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu te convido a que possamos declarar nesse dia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Salmos 33, versículo 12, declara essa verdade. E para que essa verdade possa se concretizar, nós temos que proclamar que Jesus Cristo é o Rei do nosso país, Ele é o Salvador. Nós estamos vivendo num contexto politicamente difícil, mas nosso Deus é quem nos sustenta e nos ampara. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nesse dia maravilhoso, nessa manhã tão gostosa, em que o Senhor nos chama, Senhor, para congregar, ó Deus, e juntamente com o teu povo nessa manhã, nós fazemos menção do teu nome, nós te adoramos, nós proclamamos, ó Deus, sobre o nosso país a salvação do Senhor. Nós intercedemos, ó Pai, pelos nossos políticos, pelos nossos governantes, e ó Deus, nós também lembramos que nesse dia, ó Pai, que o Senhor fez para que nós pudéssemos alegrar no Senhor, para que nós pudéssemos descansar no Senhor. Nós queremos prestar culto, nós queremos te adorar, nós queremos, ó Pai, fazer menção do teu nome nessa manhã, nós queremos colocar o teu nome em alto, ó Pai, em nossos corações nessa manhã. Venha sobre nós, dirige, ó Pai, o culto, dirige, ó Pai, o pregador, fale, ó Pai, a tua congregação, prepara o nosso espírito, Senhor, para receber do Senhor a palavra nessa manhã. Bendito o teu nome, nós te adoramos, nós glorificamos o Senhor, e é por isso, ó Pai, que nós dizemos, o Senhor é bem-vindo no nosso meio. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e deseja um dia abençoado e chama para adorar o Senhor nessa manhã. Vamos cantar, irmãos. Vamos lá. Ser livre meu. É o tudo. Tranquilo, deixa o orquestra tocando, vamos lá, espera voltar. Continuando. Deus tabu. Acertamos agora? Deu certo? Beleza, beleza. Acontece, né, irmãos? Somos humanos, alguma coisa pode acontecer, né, Sandoval? Então agora, de novo, uma vez um quarteto que eu conheço lá no Espírito Santo estava cantando, os quatro, assim como o meu quarteto canta aqui, né? E aí começaram a cantar uma estrofe e todo mundo errou. E erraram, um quarteto famoso. E erraram tudo, erraram, o pessoal ficou perplexo. Aí quando acabaram de cantar, o líder falou assim: irmãos,
nós cantamos como a gente começou a cantar 30 anos atrás. Agora vamos cantar como a gente canta hoje. Então, acertar. E agora vamos cantar como nós cantamos todo domingo. Certinho, bonitinho, tá bom? Então, com alegria, todos, Pátria Brasileira. E a orquestra, de novo, vamos lá? Eu comecei aí. Agora sim, vamos lá. Do meu país, Brasil, ó terra varonil, é meu cantar, que matas virginais e rios sem rival, e lindos litorais, tu tens sem par, tu minha no seio teu, tão belos laranjais e ricos cafezais, riquezas naturais, orgulho meu, ser livre meu país, ser forte, ser feliz, sob justas leis. Aos filhos da nação concede proteção do crime e da traição, ó Rei dos Reis, e fazia prosperar e sempre caminhar na tua luz, que sempre com favor e com excelso amor te segue o bom e Rei Jesus. Glória a Deus. O nosso Brasil é lindo, né, irmãos? Nem dando problema aqui em alguma coisa, isso apaga a beleza do nosso país e a grandeza e o amor do nosso Deus por nós e pelo nosso país. E nós temos então que orar. Quinta-feira que vem agora, dia 7 de setembro, feriado, estaremos aqui no Congresso Arte e Vida, mas dia da independência do Brasil, um marco na nossa história. E nós temos que lembrar e orar pelo nosso país, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Estava aqui na projeção, o pastor Lendo falou sobre isso, e nós precisamos orar por isso, para que o Brasil realmente tenha o nosso Deus como o Senhor. Amém? Vamos agora cantar com alegria, oração pela pátria, minha pátria para Cristo. É uma felicidade cantarmos isso, né? Que realmente possa ser nosso desejo e nosso trabalho, trabalhar em prol de ganhar nossa pátria para Cristo. Amém? Vamos cantar. Para Cristo, eis a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lar pesado, lar formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, isso, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil, brava gente brasileira, hoje bater por servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil.
Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Quando uma criança vai à escola, aprende as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Sua compreensão sobre a matemática na sua vida passará por essas operações básicas. Ela vai entender que sempre que subtrair, ficará com menos. Sempre que somar, ficará com mais. Se tiver algo e for dividir, terá apenas uma parte, e se multiplicar o que tem, ficará com muito. Numa perspectiva humana, essas operações funcionam assim. Quando conhecemos a lei de Deus, percebemos que ela não respeita muitas leis humanas. Na lógica divina, quem dá e quem divide tem mais. Quem só quer guardar para si e multiplicar seus ganhos sem compartilhar, fica com menos. Em Provérbios 11, 24 e 25, temos o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Com certeza você sonha para seu filho uma vida confortável e que tenha tudo o que precisa. Se é assim, ensine o seu filho a dar seus brinquedos, suas roupas e outras coisas para os mais necessitados. Este é um excelente exercício para que ele não se sinta o centro do universo e contribui também para que deixe de ser egoísta. Ele vai até aprender que nem tudo que se tira realmente diminuiu. Vai aprender também que para somar e multiplicar ele precisa primeiro dividir. A lógica de Deus é diferente da nossa. No entanto, sempre enfatize que a maior riqueza é agradar a Deus com a obediência. Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nesta semana, desafie seu filho a descobrir algo que gosta muito e que ainda esteja usando para dar a alguém que precise. Esta é uma atitude que devemos ter e incentivar periodicamente. Você que já chegou aos 60 é nosso convidado para participar das reuniões do Viva a Vida. São momentos de aprendizagem, alegria e muita comunhão. Além de nossas atividades semanais, estamos programando uma viagem maravilhosa nos dias 19 a 22 de novembro para o Hotel Termas Lagoa Santa, no interior de Goiás. É possível parcelar a viagem desde já. O projeto Viva a Vida se reúne todas as quintas-feiras às 14h na sala 113. Venha nos fazer uma visita, sua presença é nossa alegria. Vem aí a maior conferência de liderança do planeta, Summit 2017. São vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo como Frederick Harren, autor especialista em criatividade empresarial, Andy Stanley, autor, comunicador e pastor da North Point Ministries, e ainda Imaculée Ilibagiza, advogada em luta pela paz e perdão. Faça sua inscrição em nosso site com valor de R$90 e invista em sua vida profissional e na vida de alguém de seu relacionamento. O Summit acontece de 9 a 11 de novembro aqui na Primeira Batista. O
Projeto Viva a Vida está realizando um concurso de fotografia sobre a natureza. A premiação será no dia 28 de setembro, na Festa da Primavera, que acontecerá no Seminário Teológico Batista, Rua José Antônio, 1941, a partir das 2h da tarde. Teremos música, comida e muita diversão. Inscrições e mais informações você encontra no Facebook, na página do Viva a Vida. Você é nosso convidado. Até lá! Esta também é uma oportunidade de você investir em sua vida ou na vida de um parente, amigo ou alguém de sua célula, se inscrevendo ou inscrevendo-os no Seminário Veredas Antigas, que acontece dias 23 e 24 deste mês. As inscrições já estão abertas em nosso site. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. Já chegou o tempo em que você viverá momentos inesquecíveis. Momentos que marcarão a sua vida para sempre. Convidamos você para estar conosco nessa quarta-feira, dia 6 de setembro, para juntos adorarmos e celebrarmos a Deus no culto de abertura do Arte Vida 2017. A entrada é franca, esperamos você! E o nosso informativo fica por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu estou sem o colete do Mini, é de propósito. Hoje eu estou com nosso uniforme de professor da escola do Mini Discípulo. E eu quero desafiar os irmãos que têm filhos a trazerem os seus filhos. Depois de batizados, eles devem fazer parte da escola do discípulo. Nós temos que corrigir alguns erros que nós adultos acabamos cometendo. De achar que batizamos, agora é só esperar Jesus voltar. Não, a gente tem que continuar aprendendo e estudando. E a nossa igreja, eu não conheço, eu estive ultimamente no encontro, onde só participam igrejas que têm no mínimo 3.000 membros. Então, nós estamos com mais de 7.000 membros. Nós éramos um dos menores nesse encontro. Eu não vi ninguém lá que tivesse uma equipe para ministério infantil como a nossa. A nossa igreja investe. E muitas vezes nós ficamos tristes lá na nossa equipe quando a gente para perceber quão poucas crianças vêm. Nós sabemos que se temos 7.000 membros na nossa igreja, o volume de crianças é muito maior. E como os pais não são compromissados dominicalmente. É uma pena, nós estamos perdendo a oportunidade de colocar a palavra de Deus no coração das crianças. E com certeza, eu assino embaixo, terão problemas aqueles pais que não investirem nos seus filhos, com certeza, quando chegar na adolescência, na juventude. Porque o pecado e o mal não vão dar espaço. E isso eles não vão, o seu filho não é mais lindo, mais cheiroso que qualquer outro. O diabo quer todos os nossos filhos, aqueles que o Senhor nos deu. Então, coloque a palavra do Senhor no coração do seu filho, porque é Ele que vai garantir que quando você não estiver perto, a palavra de Deus vai estar dentro dele. E ele vai se lembrar dela e vai dizer não para o pecado. É isso que garante um filho evitar as coisas ruins do mundo. É ele estar com a palavra de Deus dentro. Então, traga seu filho para a escola do Mini Discípulo. Hoje nós já começamos uma nova série de lições. Nós estaremos estudando Josué, Juízes e Ruth. E a história de hoje é uma história lindíssima. É a história de Josué. Ele manda 2 espias para uma cidade. Até aí não tem muito de grandioso. O que há de mais grandioso nessa história
É a presença de uma prostituta que se converte ao Senhor. Os estudiosos acreditam que quando aconteceu essa situação, ela já havia deixado, é provável, pelos estudos, é provável que ela já tivesse deixado, e que ela já soubesse a respeito do nosso Deus. Por quê? Essa situação acontece logo depois que Moisés morre, e ele passa o comando para Josué. E Josué, o objetivo de passar para Josué, era dele estabelecer o povo de Deus na terra de Canaã. O povo de Israel era um povo, mas ele não tinha terra, não era uma nação completa. Eles tinham a língua, eles tinham um Deus, eles tinham um conglomerado de pessoas que faziam dele um povo, mas eles não tinham uma terra. E Deus havia dado a terra de Canaã. E Josué ficou encarregado de liderar. A primeira cidade que eles deveriam tirar do mapa por ordem de Deus, então não foi qualquer coisa que se tenha que dizer nessa situação. A gente tem que colocar com Deus, né? Mas ele precisava destruir a cidade de Jericó, uma cidade muito idólatra, que adorava deuses sanguinários, que as mães entregavam seus filhos nas mãos do deus Moloque e de outros deuses. Orgias sexuais faziam parte dos cultos, e Deus já estava por aqui com aquele povo. E ele falou: Josué, você que vai resolver. E Josué teve uma primeira estratégia, mandar 2 espias para olhar como que era o lugar, como que era a fortificação. Os muros tinham mais ou menos 3 metros de largura, era uma cidade muitíssimo fortificada. E ele manda 2 espias, e eles vão e são escondidos por uma ex-prostituta chamada Raabe. E ela sabe, eles contam para ela o que vai acontecer, e ela fala assim: eu creio no Deus do povo de Israel, que Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Para Deus isso foi uma declaração de fé. Ela era uma mulher de Jericó, cananita, né? Uma dos filhos de Cã. E aí ela pega e faz uma declaração: Deus, o Deus de Israel é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Para Deus, ela disse: eu creio em Deus. E Deus aceitou essa declaração de fé. E ela foi tirada de lá. Então, toda a cidade foi destruída. Posteriormente, a gente vai falar sobre isso. Mas ela foi salva. E uma das coisas que eu mais acho linda nessa história, 2 coisas, né? É o fato de que qualquer pessoa, com qualquer tipo de pecado, que a nossa sociedade discrimina e acha esse pecado é mais lá embaixo, esse aqui, qualquer pessoa que fizer uma declaração de fé verdadeira, crendo em Deus, se posicionando diante de Deus, Deus aceita. E Deus perdoa e restaura essa pessoa. Raabe se tornou uma das pessoas que entrou na genealogia de Jesus. Uma delas é Ruth, uma moabita. Ela não era do povo de Israel, mas se converteu. Outra é essa mulher, Raabe, que também se converte. E ela vai entrar para a genealogia de Jesus. Então, quando você olhar os ascendentes de Jesus até chegar em Jesus, lá naquela lista tem Raabe. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esses dias eu estava lendo um texto, eu não posso falar mais nada porque meu tempo acabou. Mas esses dias eu estava lendo um texto sobre perdão. Eu não vou contar o texto todo, mas no final falou assim: olha, o nosso Deus realmente vai contra todas as convenções, tudo que a gente acha que é justo. Muitas vezes nós vamos falar assim: mas isso não é justo. Na realidade não é. É misericórdia e graça. Porque se Deus fosse justo, olha, a gente não estava aqui, acho que nenhum de nós, né? Mas é essa misericórdia de Deus, que é derramada sobre nós, foi derramada também sobre Raabe. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção do Senhor. Vamos ler o versículo de hoje antes, né? Vamos lá? O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Josué 2:11. Pai, louvamos o Teu nome. O Senhor é grandioso, Tua palavra maravilhosa,
teu poder através dos milênios, ó Deus, pode comprovar, ó Deus, que o Senhor realmente não existe um outro Deus que se compare ao Senhor. O teu pensamento, a tua forma de agir não tem comparação. Hoje, nós estamos no século 21 e muita coisa, quando olhamos para o Senhor, nós ficamos pasmos de ver o quão grande o Senhor é, quão altos são os teus pensamentos. Nós não podemos realmente alcançar, os teus caminhos são diferentes dos nossos. Nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor trabalha com graça e com misericórdia. Porque se o Senhor trabalhasse conosco com justiça, não sobreviveríamos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor fez isso com Raabe e fez com tantos outros que confessaram o teu nome. Nós te damos honra e te damos glória por isso. Pedimos a tua bênção sobre os nossos facilitadores, sobre as crianças, para que o teu Espírito Santo esteja agindo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes. Crianças batizadas às 10 horas. Tem a escola do Mini Discípulo. Estão convidados. É isso aí, coisa linda, as nossas crianças. Tome assento, por favor, amados. Está chegando o nosso 11º Congresso Arte e Vida. Começa nessa quarta-feira. Irmãos, esse congresso com certeza tem abençoado muitas pessoas. E esse ano teremos 32 oficinas. Todas as noites, as atividades porta aberta, gratuito. Mas se você quer participar de alguma oficina em particular, você pode passar no balcão e ver a listagem das oficinas. Se você for fazer uma oficina, R$50. Se você fazer o pacote completo, R$130. E você também pode abençoar também algumas pessoas, como do Projeto Nova, algumas mulheres que não têm condição, você pode fazer a tua oferta e você pode lá colocar no boletim ou no envelope. É uma oferta especial para o Projeto Nova, que vai abençoar, assim, alguma das mulheres do projeto para fazer, então, o Congresso Arte e Vida. Amém? Começa nessa quarta-feira. Então, será do dia 6 a 9 de setembro. Não perca essa oportunidade. Hoje mesmo, vai ali no balcão e faça a sua inscrição. Muito bem. Nós queremos conhecer aquelas pessoas que nos visitam pela primeira, pela segunda, terceira vez. Você foi convidado, você veio sozinho, está visitando a nossa cidade, a nossa igreja. Nós teremos o prazer em recebê-lo na nossa casa. Casa de Deus é a sua casa também. Alguém nos visita pela primeira vez? Poderia ficar em pé só um momentinho para a gente cumprimentar você? Alguém aqui pela primeira vez? Ali uma família ali atrás. Por favor, vamos chegar dali, abraçando essas pessoas. Mais alguém? Não há. Então, queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes, convidados. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Muito bem, nós queremos agora fazer algo, parte do culto, da nossa entrega ao Senhor. Em Provérbios 11, 24, diz o seguinte, olha só: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. É uma promessa de Deus para nós, é uma bênção para nós podermos ofertar na casa de Deus, entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O dízimo é aquilo que Deus nos dá, nós estamos devolvendo 10% do sustento que Ele nos proporciona. Oferta é tudo aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero ofertar para os missionários através da oferta missionária de fé, e essa oferta abençoa os nossos missionários que estão nos campos. Essa semana nós falamos com a família Petrelli, que estão lá em Uganda servindo ao Senhor, e eles estão felizes, são animados, pregando o evangelho naquele continente africano,
e fruto da sua fidelidade ao Senhor, do seu compromisso através da oferta missionária de fé, você está ajudando a sustentar os nossos missionários, como o Rodrigo e tantos outros no Brasil e várias partes do mundo. Assim que nós vamos estar cantando agora, nós vamos estar louvando o Senhor. Você tem a oportunidade, o privilégio de sair do teu lugar, ora no teu coração, ora sobre a sua oferta, abençoa o seu sustento e agradeça a Deus pelo pão que vem à sua mesa, e você vem com muita alegria consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Amém? Então vamos louvar o Senhor e vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantar todos com alegria. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará. Em São Paulo, Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta recompensa no celeste eterno dom. Do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha vamos lá? Mais forte. E polêmica. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança. Não estava combinado, né? Mas ficou legal. Do Evangelho no Brasil. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Vladimir, vem para cá, vamos continuar adorando a Deus.
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta a ter os olhos para Deus, justo juiz. Sob a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Como ouvir e negar? Somos todos mortais. Como ver e não ver? Somos todos reais. Muitos têm tão pouco, outros têm demais. E perante Deus, todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um escravo da fome a mais. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Amém, meus irmãos? Vamos fazer um momento de oração agora. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. O pastor Leandro vai também estar nos conduzindo em oração, mas é muito oportuno
nós levantarmos um clamor pela nossa nação. É muito oportuno, né? O culto hoje foi especialmente para isso, né? Dizendo que nós devemos pregar o evangelho à nossa nação, que em todos os estados, e que é só a salvação em Jesus. E essa música também, eu já cantei ela uma vez, do João Alexandre, e ela é muito atual. E nós temos que clamar ao Senhor. Lá em Ageu, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala algo sobre uma coisa que eu me identifico com a nossa nação, que nós plantamos e colhemos pouco, que nós nos vestimos, mas não nos aquecemos, que você semeia, mas o vento sopra. E quando eu olho para a situação do país, parece que está da mesma forma. Você vai no mercado, você vai ali no mercado perto da sua casa, comprar um pão de forma, um presunto, e alguma coisa dá R$40, R$50, e você não consegue mais acompanhar. Parece que o salário não dá conta. E agora o reajuste do salário mínimo com R$10 a menos, né, do que deveria ser. E nós olhamos para a nação e vemos as coisas e parece que o vento tem soprado. E tem soprado a nossa esperança. E tem soprado o nosso ânimo. E a gente olha para o jornal, olha para as notícias, e aí parece que está sempre piorando e acabando. Mas lá no livro de Ageu, o Senhor diz que nós temos que voltar para Ele. Convertam o seu coração a mim. Converta o seu coração a mim. Nós temos que entender que a única salvação para o Brasil é voltar os olhos para Deus, que é o justo juiz. Só Deus é o justo juiz. Isso na área financeira. E quando nós vemos as famílias, nós vemos tantos casos de estupro, tantos casos de pais, que essa semana um pai estuprando um bebê de 7 meses, e coisas terríveis acontecendo na nossa nação. Nós não podemos aceitar, igreja, que nós como igreja apenas o nosso único compromisso religioso seja vir em um culto, vir em uma reunião, vir em uma programação da igreja e receber o pão do céu e guardar no nosso coração. Nós temos que vencer essa batalha de joelhos. Nós temos que nos levantar, mas de joelhos, pela nossa nação, não em murmúrio, não em reclamação, não em temor, não em pânico, mas clamando fervorosamente ao único Deus que pode mudar a direção, que pode mudar o rumo da nossa nação. Então vamos orar. Eu quero convidar vocês, como o exército de Deus, a se levantar em oração, em batalha, pelo nosso país, pela nossa pátria. Amém. Assim, de pé, ou sentado, ou se você quiser também ajoelhar, você pode nesse momento, juntamente comigo, nós vamos colocar o nosso país diante do Senhor. É o lugar que ele tem que estar, diante da presença do Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos invocar o Teu nome, ó Pai, nessa manhã. Ó Deus, nós queremos colocar, ó Pai, o nosso país diante do Senhor. Nós queremos levantar as nossas mãos e declarar, ó Pai, que o nosso país pertence ao Senhor. O Brasil é do Senhor. Ó Deus, o Senhor constituiu o Brasil, o Senhor formou, ó Pai, as nações indígenas desse país, o Senhor trouxe para cá, ó Pai, cada nação imigrante, o Senhor constituiu a nossa federação, e é por isso, Pai, que nós declaramos, ó Pai, que a nossa república pertence ao Senhor. Ela não foi liberada, ela não foi, ó Deus, declarada a independência dos homens, ela foi, ó Pai, constituída pelo Senhor, e é por isso, ó Pai, que nós queremos colocar a nossa liderança diante do Senhor, nós queremos colocar o presidente Temer diante do Senhor, ó Deus, queremos colocar, ó Pai, todos os políticos, os governantes diante do Senhor, e pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua presença, pedimos, ó Pai, que a mão do Senhor venha estar sobre as nossas cidades, sobre as nossas ruas, sobre as nossas praças, meu Pai, que haja paz verdadeiramente vinda do Senhor. Ó Deus, nós queremos não olhar, ó Pai, para, ó Deus, a miséria, não olhar para o pecado, nós queremos sim, ó Pai, confessar o pecado agora, nós queremos subjugar o nosso coração, que às vezes é incrédulo, ó Pai, nós queremos trazer memória aquilo que dá esperança, ó Deus, e a Tua palavra é a única que dá esperança para nós, e é por isso que nós queremos declarar, ó Pai, que há esperança sim em Jesus, que Jesus é a única esperança para o nosso país, e é por isso que nós abençoamos, é por isso que nós abrimos a nossa alma agora, para
pedir perdão, ó Pai, pelo pecado da nossa nação, pela iniquidade, Senhor. Livra-nos da iniquidade, ó Deus, livra-nos da institucionalização da iniquidade, ó Pai, em todos os setores públicos, privados, ó Deus amado, no nome de Jesus. Visita, Senhor, o terceiro setor, visita, Pai, todos os segmentos da sociedade, ó Deus, juntamente com aquelas ações sociais. Venha o teu nome, venha a tua presença, venha a tua glória. Não adianta nada fazer ações humanitárias, Senhor. Não há nada, porque isso acaba, o pão acaba, Senhor. Ó Deus, o medicamento acaba, ó Deus, a educação acaba, e é por isso que nós clamamos pelo Senhor nessa manhã. Venha, Pai, venha sobre o nosso país, venha sobre a nossa nação, Espírito Santo. Visita as igrejas, traz unidade, ó Pai, a igreja evangélica, traz unidade ao teu povo, porque a unidade, ó Pai, nós vamos pregar o evangelho, para que o mundo conheça e o mundo saiba que Jesus Cristo, ó Pai, é um. Nós também devemos ser um, ó Pai, e é por isso que nós pedimos a tua bênção, ó Deus, para a liderança evangélica, para o teu povo, para a igreja batista, Senhor, para todas as igrejas. Venha sobre nós, venha sobre o teu povo. Por isso, ó Pai, nós queremos mais uma vez declarar que o Senhor é o justo juiz, e nós queremos olhar para o Senhor. Brasil, olha para cima, igreja, olha para cima as famílias, olha para cima os jovens, os adolescentes, as crianças. Nós queremos olhar para cima, ó Pai, e ver no Senhor. Nós não queremos, ó Pai, olhar para as más notícias. Nós não queremos olhar, ó Deus, para a corrupção. Nós não queremos olhar para a idolatria, para o pecado. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos olhar para o teu trono e encontrar esperança, encontrar o pão, encontrar a medicina, encontrar a salvação para o nosso povo. Pai amado, venha sobre nós, ó Pai, nesse dia. Venha sobre nós, ó Pai, do norte ao sul, do leste ao oeste. Visita a nossa nação nesse dia, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Primeiro eu falo, um monte de notícia trágica de inflação, sobre crise no país. Depois quer falar animado, mas a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria não depende do aumento de salário, ela não depende de uma bênção na família. A nossa alegria está em Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Essa mensagem foi ministrada ontem no culto dos jovens pelo Vinícius Rissato, filho do Duda e da Janice, que todos conhecem, e eu pude ajudar, fiz junto com ele essa mensagem, e eu falei, poxa, eu também quero compartilhar, é uma mensagem muito gostosa, e foi muito bom poder ver esse jovem, mais jovem que eu sou jovem, mas eu posso falar que ele é mais jovem, e que tem se levantado como uma referência para essa geração. Deus tem levantado uma geração diferente na nossa igreja. Ele tem levantado novos líderes, tem levantado novas referências que têm impactado essa geração. Nós temos que estar sempre orando pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pela geração que vem, e sermos um exemplo para eles. Essa geração tem se levantado porque eles olham para nós, eles olham para vocês, e eles veem homens valorosos, homens de oração, mulheres de oração. E eu sempre cito aqui muitos exemplos, de pessoas que oraram bastante, de pessoas do nosso convívio, que têm uma vida exemplar na presença de Deus. E eu sei que se eu olhasse para cada história aqui, para cada um de vocês, nós poderíamos ter milhares ou até milhões de testemunhos de cura, de salvação, de bênçãos que o Senhor fez na vida de cada um. E é nisso que nós temos que nos apegar, nessas lembranças que o Senhor nos dá, e viver isso diariamente. Na minha célula, o lema da minha célula é: quem tem vida com Deus,
tem um testemunho fresco todo dia. E eu quero te estimular a agradecer ao Senhor pelas bênçãos diárias na sua vida. Seja o seu acordar, seja o levantar, seja um livramento no trânsito. Uma vez nós oramos aqui porque quantos livramentos o Senhor nos deu de acidentes que nós nem soubemos. Coisas que o Senhor nos protegeu e a gente nem percebeu. Então nós temos que ser sempre gratos a isso. E o texto de João 15 é um texto, eu vou ler só do versículo 1 até o versículo 17, metade do capítulo. Mas esse texto é um texto tão rico, ele é um texto tão saboroso, que eu creio que eu irei ainda ministrar aqui nesse culto, pelo menos mais umas 3 mensagens específicas sobre esse texto. Porque do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, são as palavras finais de Jesus. É Jesus se despedindo dos seus discípulos. Então, cada capítulo, cada versículo, há muita sabedoria ali. Nenhuma palavra que está aqui é uma palavra vã, uma palavra à toa, ou algo para preencher o espaço, mas há o ensinamento do Mestre para nós como igreja. Jesus já sabia que ele seria crucificado, sabia que um de seus discípulos ia traí-lo, e ele precisava ensinar. Então, o resumo da vida cristã está nesses capítulos. O que há de mais importante está nesses capítulos. Antes disso, nós vemos os sinais da divindade de Jesus, né? São 7 milagres do Evangelho de João, né? Que fala sobre, que são os sinais da divindade de Jesus. Mas agora, é Jesus doutrinando e falando para eles: olha, vocês viram os sinais que eu operei, vocês viram as coisas que eu fiz. E talvez você que está aqui nesse culto, nessa manhã, já viu muita coisa. Né? Já viu muitos milagres, muitas maravilhas, muitas coisas acontecendo. E eu creio nisso, porque nós somos a igreja de Deus. E o Evangelho ele é vivo, ele acontece coisas fabulosas e maravilhosas. Eu já vi muitas coisas também. Mas Jesus está falando agora: esqueça os sinais, esqueça os milagres. Eu tenho uma palavra de sabedoria para você. Eu sei que nós olhamos para a nação, né, e nós vemos tantas coisas acontecendo. E eu não quero ser um profeta do caos aqui nessa manhã, alguém sensacionalista, para ficar causando apenas temor e medo e ficar colocando pânico na gente, porque isso a televisão já faz, o jornal já faz. Né? Nós vemos tantas coisas e vemos, puxa, e agora vai chegando o ano de eleição, ano que vem, rapaz, e aqui que vai acontecer com o nosso Brasil, o que vai acontecer com a minha casa, o que vai acontecer com as políticas públicas ou com as políticas econômicas. Mas o que há de mais importante para o nosso país, e por isso que eu quis começar com um momento de intercessão, é a intimidade com Deus. O que há de mais importante para a igreja é a intimidade com Jesus. Não adianta nós sermos especialistas em economia, sermos especialistas em família, sermos especialistas em cura, em milagres, se nós não formos especialistas em intimidade com Deus. Esse texto, Jesus fala sobre a videira verdadeira. E o título da mensagem é Conexão com Deus. A importância de você estar conectado à videira, de você estar ligado a essa videira. Então, vamos ler aqui João, capítulo 15. Vou ler o texto inteiro e daí depois nós vamos comentando versículo por versículo. Mas no versículo 1 ele fala sobre isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Mas quando ele diz poda, o texto também pode estar dizendo, ele limpa, como quem limpa um ramo, como quem limpa um galho, para que ele possa crescer mais, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, vocês já foram podados pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira,
se não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu, Jesus, sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha que palavra maravilhosa. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês e o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a sua palavra diante do Senhor. Fala conosco, Jesus. Ministra aos nossos corações. Não estamos aqui por nenhum outro motivo, a não ser agradar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Gera em nós intimidade. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o texto é muito rico. Quando nós vamos lendo esse texto, eu imagino que vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas quando eu fui lendo esse texto, eu falei, olha só isso aqui, que princípio, que palavra, né? E tem muita riqueza em João capítulo 15. Depois leia em casa, medite, faça desse o seu devocional na semana inteira, para que você possa degustar e apreciar a palavra de Deus para a sua vida. Mas, começando aqui no versículo 1, ele já vem com um princípio maravilhoso. Ele fala, ó, eu sou a videira verdadeira. Aqui nesse começo, ele está dizendo que, se ele é a verdadeira, então existem outras videiras. Existem videiras falsas. Existem coisas que se passam pela videira. E o povo de Israel, o povo ali em questão, eles estavam muito familiarizados com essa questão, com a questão da videira, da vinha, porque a uva, né, o fruto da videira, ele era o principal, uma das principais fontes de renda e de sustento daquele povo em questão. Mas eles também se referiam à sua terra, a Israel, como a videira verdadeira. E eles falavam, Israel é a videira verdadeira. Eu sou filho de Israel, então eu estou ligado à videira, eu estou ligado, eu herdarei a vida, eu terei a salvação, porque eu sou ligado à videira verdadeira. E Jesus está falando para a gente, não é Israel, sou eu. E talvez você aqui nessa manhã tem frequentado esses cultos, tem frequentado essa igreja há mais de 20, 30, 40 anos, e tem dito, eu faço parte da igreja verdadeira. Eu faço parte do evangelho verdadeiro.
mas apenas se referindo ao templo, às programações e à religião. A religiosidade é a falsa videira. É muito fácil nós sermos religiosos, mas não conhecermos a Jesus. Nós vemos o povo de Israel que cresceu ouvindo e meditando e decorando. Há talmidins ali, há discípulos no meio do povo que com 12 anos já sabiam o Antigo Testamento de cor. Poderiam pronunciar e ditar ele de Gênesis até falava o Pentateuco inteiro, e iam falando cada livro, os profetas maiores, os profetas menores, e eles declaravam inteiro, mas não reconheceram o próprio Cristo. Eles não reconheceram a própria promessa que eles viam e que eles conheciam de cor e salteado, mas eles não reconheceram o próprio Jesus, porque eles estavam cegos pela religiosidade. E mais do que isso, soberbos por acharem que já estavam ligados à videira verdadeira, que era a religião de Israel. E quando Cristo apareceu, eles não o reconheceram. Então o primeiro alerta para nós nessa manhã é que nós temos que nos ligar à única videira verdadeira, que é Jesus. Talvez você tenha já uma idade avançada e pense, bom, eu já aprendi tudo, já sei tudo. Ainda há tempo de um avivamento pessoal para a sua vida. Ainda há tempo de um avivamento pessoal para a sua família. Ainda há tempo de uma transformação no seu caráter. Algo que venha de Deus, da parte de Deus, para moldar a sua vida, moldar a sua história e mudar a história da sua família e da sua casa. Ainda há tempo. Se você parar de olhar para a religiosidade e olhar para a videira verdadeira, que é Jesus. Jesus é a videira. Em Cristo nós temos salvação. Em Cristo há esperança. E em Cristo também há mudança para a nossa casa e para a nossa nação. Enquanto a igreja brasileira achar que somente movimentos religiosos podem mudar a nossa nação nunca irá mudar. A nossa nação nunca teve tantos evangélicos. Talvez vocês se lembrem mais do que eu me converti há pouco menos de 20 anos atrás, e haviam pouquíssimos evangélicos na nação naquele tempo. Você olhava, as pessoas ainda faziam chacota, né? Olha o Bíblia passando, olha o crentinho, e aí tinha vários apelidos para os religiosos, né? Para nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí, não vai usar terno, pastorzinho? Né? O pessoal me chamava lá no bairro, né? Olha o pastorzinho chegando, vamos parar de falar. Hoje, já é comum você andar no seu bairro, você andar no seu condomínio, e em uma quadra, ouvir pelo menos umas 2, 3 casas ouvindo um hino, ouvindo um louvor. Às vezes você está lá na sua casa cozinhando, e aí você ouve, né, aquela música gostosa, alguém está ouvindo longe, ou até perto de você. Porque o Evangelho, ele já foi espalhado, ele já foi anunciado para muitas pessoas. Mas, para a nossa tristeza, para a nossa preocupação, muitos têm conhecido um evangelho falso. Muito tem sido pregado, mas pouco tem sido anunciado em relação ao evangelho verdadeiro. As pessoas têm anunciado um evangelho de bênçãos, vem que você vai ganhar, vem que você vai ter, vem que Deus vai mudar, vem que Deus vai te transformar, e a sua casa vai mudar, e assim que você entregar a sua vida para Jesus, você vai ganhar já uma BMW, você vai ganhar um carro, você vai trocar de casa, você vai trocar de emprego. E nós pregamos tantas bênçãos, tantos sinais, tantos milagres, mas pouco se fala sobre a videira, sobre a importância de você ter intimidade com Deus, sobre a importância de você ter um coração conectado ao coração de Deus e desejar aquilo que Deus deseja. Versículo 2 e versículo 3, ele fala sobre que nós devemos ser ligados a Ele, que é a videira. E quem é conectado a Jesus, quem é ligado à videira verdadeira, é como um galho, é como um ramo da vinha, da videira. E não sei se há alguém aqui que
alguém que já foi agricultor, que já mexeu com jardinagem, né? Eu acho que muita gente aqui, eu não sou, mas eu gosto muito de plantar árvore, de podar, né? de cortar grama não, porque cansa, né? Mas adubar a árvore e fazer algumas coisas assim, em jardim, na chácara e na fazenda, né? E é muito gostoso você poder fazer essas coisas. E nós sabemos que uma árvore que tem um galho seco, esse galho, ele acaba que ele prejudica o crescimento da árvore. Há momentos em todas as árvores, desde as árvores de jardim até as árvores maiores, que elas precisam ser podadas, que elas precisam ser lapidadas, até para ela crescer mais bonita, mais formosa, para ela crescer mais ereta, né, para ela crescer com mais força. Então, periodicamente, há de ser feita uma poda. Todo mundo sabe disso. Todos sabemos. E Jesus está falando que nós somos assim. Nós somos como as árvores, nós somos como os galhos da árvore. O tronco principal é Jesus. E nós somos esses galhos. Nós somos esses ramos. Mas acontece que alguns de nós não frutificam. Alguns de nós estão machucados. E ele fala que nós já estamos limpos pelas palavras que temos ouvido. Nós já fomos limpos, porque nós ouvimos a palavra de Deus, e Deus tem nos limpado. Mas há um princípio muito interessante aqui, que quem está conectado à videira, ele precisa ser limpo, ele precisa ser curado, e ele precisa ser tratado. Na árvore, quando você olha uma árvore, alguns galhos estão machucados, estão cortados. E aquele galho machucado, se ele não for tratado, o que acontece com ele? Ele seca e ele morre. Ele seca. E ele prejudica quase que todo o crescimento da árvore. Então, por isso que o agricultor tem que ir lá e tem que podar aquele galho. Ele tem que limpar aquela árvore. Isso não deve ser fácil. Não é fácil. Pensa para a árvore, ela está lá, ele está crescendo, ele está vendo os seus frutos, e talvez alguns frutos vão diminuindo com o tempo. E aí ele tem que ser podado. E a mensagem de Deus para nós essa manhã é: permita que Deus te pode, permita que Deus te limpe, permita que Deus te cure, permita que Deus faça um tratamento na sua vida. Durante algum tempo, nós carregamos alguns pecados, algumas coisas, algumas mágoas, algumas feridas, que foram causadas em algumas circunstâncias até por pessoas da própria igreja. Talvez você está aqui, ouvindo essa mensagem, se deliciando com ela, mas o seu coração está pesado, porque você tem feridas muito profundas, porque você tem decepções muito profundas, e você tem mágoas que você carrega há muito tempo. Algumas com um irmão, com um pastor, e outras até com Deus. Até com Deus. Deus, por que o Senhor levou o meu filho? Por que o Senhor permitiu tal situação? Por que o Senhor permite que o meu chefe seja tão desonesto, desonrado comigo? E às vezes nós não declaramos com a boca, mas nós pensamos. E nós até sentimos: puxa Deus, onde está o Senhor? Onde está o Senhor nesse momento? E essa é uma manhã de cura, é uma manhã de perdão. É uma manhã de perdão. Não permita que essas coisas te impeçam de frutificar. Não permitam que as feridas da alma te atrapalhem de viver o melhor de Deus para a sua vida. E Deus, Ele quer te tratar. Deus, Ele quer te limpar. Ele quer pegar você e deixar vistoso, e deixar bonito espiritualmente, fazer com que você, que não dava mais frutos, volte a dar fruto. Você que não tinha mais alegria, volte a ter alegria. Você que não tinha mais esperança, volte a ter esperança, volte a sonhar, volte a planejar, porque o melhor de Deus para as nossas vidas ainda é hoje. Não foi ontem, não foi ano passado, há 10 anos atrás, na minha juventude, há 30 anos atrás. O melhor de Deus para nós é hoje, é hoje. Viva o melhor de Deus para a sua vida hoje. Mas para isso, permita que Ele possa podar você, que Ele possa curar a sua vida. Mesmo que esse processo seja doloroso, mesmo que isso custe a sua reputação,
mesmo que você tenha que chamar algum irmão, alguma irmã, algum pastor, algum líder, e sentar com ele e falar assim, olha, eu preciso confessar, eu preciso fazer. Essa semana eu tinha, esse mês na verdade, né, eu tinha um irmão que eu ofendi ele há mais de 10 anos atrás. Eu acho que há 15 anos atrás. E foi algo que eu fiz, mas que para mim não era algo muito importante. E eu estava orando com a minha esposa por avivamento para a nossa casa, por avivamento para os nossos jovens, por avivamento para a nossa igreja. E nós estávamos clamando por isso, e falando, Deus, visita as nossas vidas, Pai, fala conosco. E aí ela falou para mim, ela falou, Fael, tem algo que nós precisamos consertar. A gente tem clamado por avivamento, nós temos buscado uma vida melhor, nós temos clamado por tantas coisas, mas Deus está me incomodando que você tem que corrigir alguma coisa. E na hora eu já sabia o que era. Foi o que eu fiz para aquele irmão. O que aconteceu foi uma situação que eu não vou contar a situação inteira, mas ele se sentiu chateado por uma coisa que eu não fiz. Sabe quando você não fez? E aí a pessoa acha que você fez, e aí virou um grande mal-entendido. Mas eu não fiz e eu não me importei. Falei assim, eu não fiz, eu sei que eu não fiz, se ele quiser ficar chateado, ele fica, né? Se ele quiser ficar magoado, ele fica. E hoje ele é um grande pastor aqui na cidade, né? Um pastor de um ministério com mais de 500 jovens, ele é líder desse ministério. E ele já foi meu liderado, andou comigo aqui na igreja e ficou chateado comigo. E eu deixei ele, e por consequência disso, ele saiu da igreja, ele parou de andar com a gente, e aí depois ele voltou para aquela igreja, para a igreja que ele está agora, e Deus me incomodou. E eu falei, eu vou falar com ele. E eu cheguei nele, e eu falei, olha, eu queria falar com você e tal. Ele, e aí, super feliz, falando comigo, e ele, poxa, que legal, que honra, né, você falar comigo e tal. E eu falei, olha, eu queria te pedir perdão. Ele falou, perdão? Eu falei, sim. Eu falei, por causa de uma situação que aconteceu há 15 anos atrás. Ele falou, vixe, eu nem lembro, o que foi? Me conta aí. Aí eu contei para ele, aí eu falei para ele, eu não tinha feito aquilo, mas eu fui orgulhoso, porque eu não valorizei o seu sentimento naquela época. E você ficou chateado, e o meu coração se encheu de orgulho, e eu disse, se ele quiser, ele vem falar comigo. Se ele quiser, deixa ele. E por causa disso, o meu coração ficou pesado, e por 15 anos eu carreguei essa história, e eu sempre tive culpa por aquilo. E aí eu falei, então quero te pedir perdão hoje aqui, eu quero limpar isso, eu quero deixar esse passado para trás. E ali a gente já comemos juntos, já fizemos outras coisas juntos, ele me perdoou, né? E aí ele também pediu perdão, porque ele nem lembrava da situação, mas que daí ele falou mal de mim, e aí foi uma grande bênção, foi algo muito, muito gostoso, mas isso foi um tratamento de Deus para a minha vida. Eu permiti que Deus me limpasse. E para isso, às vezes, nós temos que abrir mão do nosso orgulho. Para isso, às vezes, nós temos que pedir perdão por algo que nós nem fizemos. Por algo apenas que estava no nosso coração. Então, nós temos que permitir o cuidado e a cura de Deus para as nossas vidas. Depois, ele diz o seguinte, lá do versículo 4 até o versículo 9, né, ele fala sobre a importância de nós permanecermos conectados a Jesus, e só a Jesus. Né? Como eu disse no começo, a religiosidade, ela nos cega. A religiosidade, ela nos mata espiritualmente. A religiosidade, ela nos afasta muitas vezes de Jesus. Porque a verdadeira religião, ela não está nos atos, mas ela está num coração quebrantado na presença de Deus diariamente. E quem está conectado a Deus, quem está conectado à videira verdadeira, ele tem o discernimento. E ele fala o seguinte, ele fala, olha, que se vocês estão conectados a mim, tudo o que vocês pedirem, todos os desejos do seu coração serão realizados. Mas ele não está falando aqui de uma teologia da prosperidade. Ele não fala o seguinte, olha, que se você desejar então que você vai comprar um carro novo, uma BMW, uma Ferrari, uma Mercedes ou um Gol, eu não sei qual é o seu sonho, qual é isso, eu vou te dar.
Ai, Deus, eu estou conectado ao Senhor, eu tenho tanta intimidade com o Senhor, né? Quero tanto uma caminhonete, né? Aí Deus fala, uma caminhonete, plim, surgiu a caminhonete para você, né? Isso não é isso que Ele está dizendo, mas Ele está falando, olha, se você estiver ligado a mim, os desejos do seu coração serão os desejos do meu coração. E quando nós estamos conectados a Jesus verdadeiramente, problemas como o meu e o desse rapaz, como eu disse, não acontecem. Só acontece isso quando nós não estamos conectados a Jesus. Mas quando nós estamos conectados a Jesus, sabe qual que é o desejo do nosso coração? Deus, salva a minha casa. Deus, como Sansão, né? Sansão estava lá e ele pediu, Espírito, Senhor, me dê forças mais uma vez. Me dê forças mais um dia. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Falar, Senhor, Espírito Santo, me visita mais uma vez poderosamente, para que eu impacte essa geração, para que todos saibam que só o Senhor é Deus sobre a terra, que o Senhor é o único Deus. E esse se torna o desejo do nosso coração. Mas a falsa religião não. A falsa videira, ela faz o seguinte, não, vem apenas na igreja, cumpra os seus rituais, e você pode fazer o que você quiser depois. Vem apenas à igreja, cumpra os seus rituais, e você pode errar, você pode pecar, porque afinal de contas, todos somos pecadores. Afinal de contas, todos somos falhos. Afinal de contas, perfeito é só Jesus. E nós começamos a viver nessas desculpas e mais desculpas religiosas. Mas quando estamos ligados à videira verdadeira, o nosso coração e o de Deus está ligado. E é a mesma coisa. E aí ele fala, né, que nós temos que obedecer aos mandamentos de Jesus. Que quem está ligado à videira obedece os mandamentos. E ali antes disso ele fala assim, que nós damos muitos frutos. Né? E eu já falei sobre isso, que o fruto da videira verdadeira não é você ter coisas materiais, não é apenas você ganhar pessoas para Jesus, mas é você viver a vida de Deus. É você viver a vida de Deus para a sua casa. É você viver os sonhos de Deus para a sua família, para a sua vida. E que as pessoas olhem para você e vejam a vida de Deus. E Jesus, ele nos ensina sobre os mandamentos. E ele fala, olha, o maior mandamento de todos é ame a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo maior é ame ao seu próximo como a ti mesmo. E ele fala, então se vocês me amam, se vocês estão conectados a mim, se vocês estão ligados a mim, que sou a videira verdadeira, vocês amarão aos seus irmãos, vocês amarão ao seu próximo, vocês cuidarão e protegerão dos seus irmãos. Mas a religião não permite que isso aconteça. A religião, ela cega, ela tampa, e ela te enche de compromissos religiosos e te impede muitas vezes de olhar para o próximo. Há um tempo atrás, eu ministrei nesse culto uma palavra que até hoje ela mexe comigo, que nós olhamos para Deus, nós dizemos para o irmão que está ao lado, graça e paz do nosso Senhor Jesus, nós olhamos para as pessoas ao nosso lado, mas nós não os enxergamos. Nós olhamos, mas não enxergamos. Nós vemos, mas não tem ninguém ali. E Jesus está nos chamando a isso. Ele está falando, olha, se você está conectado a mim, você vai amar o seu irmão, assim como eu amei vocês. Ninguém ama mais ao seu irmão, mais do que Deus amou a gente. Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu único filho por nós. Eu tenho filhos. Eu não daria o meu filho por ninguém. Eu não trocaria os meus filhos por ninguém. Porque eles são o que eu tenho de mais precioso de Deus para a minha vida, aqui nessa terra. Eles são aqueles que eu tenho que cuidar. Mas Deus, Ele fez o contrário. Ele falou, olha, para você ver como eu amo você, Rafael, como eu amo a sua vida, eu vou dar o que eu tenho de mais precioso por você. E Jesus está falando, esse é o amor que nós temos que ter uns pelos outros. Nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que enxergar a elas, e nós temos que nos dar. Nós temos que dar o que tem de mais precioso, o que tem de mais importante por elas. E a consequência disso, a consequência de nós estarmos ligados
a videira verdadeira, a consequência de nós estarmos ligados a Deus, a Jesus, é que nós teremos amor, alegria e paz. Talvez você tenha buscado, através do dia a dia, através de assistir palavras, através de ouvir mensagens, mas não tem conseguido. Talvez o seu coração não tenha o amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus. E você às vezes tem algumas mágoas, algo que está tão enraizado, que é tão antigo, que já faz parte de você. Talvez a sua alegria já foi ceifada há muito tempo. E você não consegue mais se alegrar. Você talvez viva de uma maneira boa, agradável, mas alegria mesmo não tem mais. E paz está longe de ter. Paz de espírito, paz em casa, paz com Deus. E eu quero convidar vocês essa manhã a se desligarem da religião, a se desligarem da rotina religiosa e a buscarem uma intimidade com Deus, e a buscarem se conectar à videira verdadeira. E como sempre, como todas as mensagens, como tudo que nós falamos aqui, o centro de tudo é o nosso TSD, é o nosso tempo a sós com Deus. Não adianta eu vir aqui e pregar João 15 por 5 vezes, porque dá para você dividir aqui, não em 3, mas em 5 perícopes, né? Em 5 subpregações, submensagens, se você não chegar na sua casa e não tiver sede de justiça, não tiver sede da palavra de Deus, não tiver fome de buscar intimidade com o Senhor. Fome, fome, fome. Não viva mais da glória do passado. E se lembre da sua juventude, daquele tempo onde você passava noites orando, fazia vigílias, fazia reuniões de oração, mas agora já não consegue mais, porque agora já tem uma nova geração, já tem pessoas novas para fazer isso. Busque intimidade com o Senhor, busque paixão pelo Senhor, busque fogo de Deus para a sua casa, para a sua vida. Que o Espírito Santo possa te visitar. No capítulo 14 e no capítulo 16 de João, Jesus ele dá muita ênfase no Espírito Santo. Ele fala, olha, é o Espírito Santo. Ele está dando essas palavras, ele está falando sobre a videira, ele está falando sobre se conectar a Ele. Mas não há outra forma de se conectar a Jesus, de se conectar a uma vida espiritual fervorosa, uma vida espiritual que gera vida, que gera frutos, sem o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que clamar diariamente: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, conduz os meus passos. Espírito Santo, eu quero que os meus desejos, que os meus anseios, que os meus sonhos sejam os sonhos de Deus para a minha vida e para a minha casa. Esse tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração diária. Essa tem que ser o nosso, antes mesmo de respirar, esse tem que ser o nosso maior anseio. Esse tem que ser o nosso maior desejo. Todas as manhãs, antes de beber aquele copo d'água de manhã, ou o café, ou o leite, ou você comer, ou antes de você fazer qualquer coisa, nós temos que clamar por intimidade com Deus. Nós temos que clamar por poder de Deus para as nossas vidas. Nós temos que clamar por fogo de Deus. Nós temos que clamar para que o Espírito visite a sua igreja, para que o noivo visite a sua noiva. Há 2 semanas atrás eu escrevi um artigo, escrevi um texto que falava sobre o noivo, que falava sobre a intimidade com o noivo que é Cristo. E ali foi algo muito gostoso poder escrever aquele texto e poder falar sobre aquilo, porque essa é uma verdade na minha vida, porque maior do que o meu desejo em falar com a minha esposa, maior do que o meu desejo em falar com a minha filha, em ver o meu filho, é o meu desejo por intimidade com Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha paixão, é isso que eu tenho vivido. E eu tenho ensinado a minha filha também a fazer isso, né? a buscar isso, a buscar essa intimidade. Ela tem 2 aninhos, mas eu quero que ela aprenda isso desde pequenininha. E todos os dias à noite, a Esther, ela tem 2 anos e pouco já, e ela liga para a amiga dela, para a Sara, né? Já liga para a Sara, que é a amiguinha dela.
E aí ela pega o celular, ela faz uma videoconferência com a amiga dela, as duas não falam nada, né? A Sara fica falando Esther, e a Esther fica falando Sara, e a Sara Esther, Esther Sara, e elas ficam conversando ali, né? Do jeito delas, e a gente fica vendo, e elas ficam doidas até conversarem uma com a outra. Mas o momento mais gostoso é a hora que ela vai dormir, e aí ela fala, né? História, papai, vamos orar, papai? Né? E aí eu faço ela orar. E ela ora, e ela pede intimidade com Deus. E eu tenho ensinado ela uma oração de gratidão primeiro, antes de pedir. Porque até na hora de ensinar, nós ensinamos a pedir. Deus, abençoa tal pessoa, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a minha casa, abençoa, abençoa, abençoa. Mas nós não ensinamos a agradecer, nós não ensinamos a ela pedir intimidade com o Espírito Santo. E é muito gostoso porque ela ora e ela fala, papai do céu, abençoa a Esther, papai do céu, toma conta da minha casa, obrigado pela minha igreja, obrigado pela minha família. E ela pede, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado pela minha saúde. E aí nós vamos ensinando ela, porque isso é o que há de mais importante, isso é o que há de mais precioso. Mais do que trazer à igreja, mais do que ela ficar dançando, ela ficar correndo, porque ela gosta muito. Mas mais do que isso, o que tem que estar no coração dela, o que tem que ser o momento mais importante no dia dela, é o momento da intimidade com o Senhor. E esse tem que ser o nosso momento mais importante também. O momento onde nós sentamos perto de Jesus e falamos, Jesus, agora não tem mais ninguém do meu lado. Não está minha família me olhando, não estou na igreja, mas eu estou aqui, como uma árvore machucada, como uma árvore ferida, e eu peço, Senhor, limpa os meus galhos agora. O que eu preciso ser moldado? O que eu preciso ser tratado? Aonde eu preciso ser curado? E assim como uma árvore, às vezes a árvore vai crescendo meio torta, né? E aí você tem que amarrar ela, ou colocar um galho, ou colocar alguma coisa para endireitar o crescimento daquela árvore também. Ou até podar algum galho que está pesando para aquela direção. E aí você fala, Jesus, o que tem me atrapalhado? O que tem pesado? Aonde eu preciso ser endireitado? Faça em mim uma escora, que é a palavra do Senhor. Amarre em mim algo que me puxe para cima, que é a intimidade com o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Nós temos que estar ligados à videira, mas à videira verdadeira. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Peça intimidade com Deus. Peça paixão pela palavra, paixão por Ele, por estar com Ele. Mas principalmente, peça para que Ele corrija os seus caminhos, para que Ele corrija o seu crescimento, para que Ele corrija o seu coração e para que Ele te deixe limpo nessa manhã. Não saia daqui nessa manhã sem ter um coração limpo, sem ter um coração tratado, sem ter um coração curado por Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por intimidade nessa manhã. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor afine o nosso coração com o Teu, para que o Senhor encha as nossas vidas, encha o nosso coração, encha o nosso desejo por intimidade. Pai, nós queremos ser ligados somente a Cristo, que é a videira verdadeira. Nós queremos ser ligados somente ao Senhor, somente ao Senhor. E pedimos, Deus, limpa as nossas vidas, limpa os nossos corações, nos traz à memória aquilo que precisamos corrigir, aquilo que precisamos ser mudados, mas também traz-nos à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos lembra do tempo em que nós vivemos junto com o Senhor, e que talvez por um tempo nós deixamos de receber os nutrientes necessários, e fomos secando e parando de frutificar, e parando de dar frutos. Deus, em nome de Jesus, poda as nossas vidas, poda o nosso coração, e nos permite crescer no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não vá embora ainda, nós teremos o pós-lúdio e depois estaremos ali na porta para cumprimentar os irmãos.